Lição de Deuteronômio, irmãos, capítulo 11, nós lemos todo o capítulo 11 e expusemos a parte do capítulo, e hoje nós vamos concluir a segunda etapa da narrativa do capítulo 11. Mas nós vamos ler de novo todo o capítulo 11. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo a leitura do capítulo 11 do livro de Deuteronômio. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Considerai hoje, não falo com os vossos filhos que não conheceram nem viram a disciplina do Senhor vosso Deus. Considerai a grandeza do Senhor, a sua poderosa mão e o seu braço estendido, e também os seus sinais, as suas obras, que fez no meio do Egito a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra, e o que fez ao exército do Egito, aos seus cavalos e aos seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando vos perseguiam, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. E o que fez no deserto até que chegastes a este lugar, e ainda o que fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, como a terra abriu a boca e estragou, e bem assim a sua família, suas tendas e tudo os que o seguia, no meio de todo Israel, porquanto os vossos olhos são os que viram todas as grandes obras que fez o Senhor. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, para que sejais fortes, e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e à sua descendência, terra que emana leite e mel. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e com um pé a regáveis como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberás águas, terra de que cuida o Senhor vosso Deus, os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Darei erva no vosso campo e aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles. Que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos, ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Porque se diligentemente guardardes todos esses mandamentos que vos ordeno, para os guardardes, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes, o Senhor desapossará todas estas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será vosso. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus
o Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tenho dito. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje eu vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conheceste. Quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim, e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura, não estão eles além do Jordão, na direção do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habitam na Arabá, defronte de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré? Pois ides passar o Jordão, para entrardes e possuirdes a terra que vos dá o Senhor, vosso Deus. Possuí-la-eis e nela habitareis. Tende, pois, cuidado em cumprir todos os estatutos e os juízos que eu hoje vos prescrevo. Amém. Senhor nosso, tua palavra que é viva e poderosa e eficaz, ela é poderosa por si só, mas de maneira assombrosa o Senhor levantou homens fracos e pequenos na sua própria capacidade, e o Senhor nos ordenou pregar a tua palavra. O Senhor não mandou apenas ler a Bíblia no culto, mas pregar a tua palavra. Ó Senhor, então usa a tua ordenação, usa aquilo que o Senhor nos mandou fazer, para a glória do teu próprio nome, para a salvação do teu povo e para a edificação da tua igreja. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Qual a melhor arma que nós poderíamos usar? Qual a melhor estratégia que nós poderíamos usar para enfrentar inimigos mais poderosos do que nós? Qual a força e qual a estratégia de guerra nós usaríamos? Qual seria exatamente a nossa maneira de enfrentar os inimigos? Quando a nossa visão de mundo, ela é simplesmente, ela se detém ou se restringe às coisas dessa terra, normalmente nós imaginamos que uma estratégia de guerra bem montada seria conhecer as fraquezas do inimigo, as partes, os lugares onde melhor você poderia entrar, o lugar onde eles seriam mais suscetíveis à destruição, e você trabalharia a esses lugares. A estratégia, você ter mais soldados do que eles e maior número tentar vencê-los e destruí-los. Nós temos aprendido em Deuteronômio que não é essa a estratégia de Deus para escolher um povo, nem essa a estratégia de Deus para conquistar a terra. Ele disse já anteriormente no mesmo livro de Deuteronômio, abertamente, eu não vos escolhi, eu não escolhi vocês em hipótese alguma, porque vocês eram mais numerosos que os outros povos. Pelo contrário, eu escolhi vocês porque vocês eram menores, até menores e em menor número do que os outros povos. Eu escolhi porque eu vos amei. Ora, a lógica de Deus não está aqui buscando um exército, entenda, irmãos, que com a sua força e seu poder estratégico e bélico vai conseguir destruir o inimigo, ou vai conseguir vencer as barreiras do mundo em que nós vivemos. Nós acabamos de ler um texto que, pela providência divina, em Crônicas, nos mostra exatamente o contrário disso. Quando Israel tinha um número maior do seu exército, era maior do que o inimigo,
mas porque eles foram infiéis ao Senhor, mas porque eles não fizeram o que Deus ordenou, eles foram destruídos por um povo que veio em menor número do que eles. Veja, o Senhor fez exatamente o oposto da graça para com Israel, porque Israel sempre vence os seus inimigos, sendo eles em menor número. Agora, eles, sendo em maior número, foram derrotados por uma razão simples. Eles não fizeram o que Deus ordenou, eles estabeleceram a idolatria, eles trouxeram pecado para o meio do povo de Deus. Se nós tivermos que nos preparar para a guerra, às vezes o pai pensa isso do seu filho, ele diz assim: preciso preparar o meu filho para esse mundo moderno. Então eu vou dar a ele a melhor educação, eu vou dar a ele a melhor universidade, eu vou prepará-lo, que não tem nada de mal em si. Mas quando nós pensamos para enfrentar o mercado, eu tenho que preparar o meu filho para enfrentar o mercado. Eu não preparei o meu filho para enfrentar o mundo. Eu não eduquei meu filho no temor do Senhor. Eu não investi na alma dele. E nós, então, começamos a educar pessoas para habitar o inferno. Então nós começamos a instruir pessoas para morar no inferno. Estão preparados para o mercado, mas estão destruídos pelo pecado. Como eu me preparo para a guerra? Primeira coisa importante, quando nós lemos nesse texto, nós terminamos a sessão, irmãos, especialmente no verso 16, eu vou repetir do 16 em diante, a nossa sessão, então, da exposição continua daqui. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles. Que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Eles vão entrar na terra e não tenha dúvida que eles vão possuir a terra pela graça de Deus. Isso foi um tema tratado nos 2 capítulos imediatamente antes desse capítulo, que Moisés vai lidar exatamente com esse tema, quando ele vai dizer: não é por causa da vossa justiça que vocês vão herdar a terra. Ele diz declaradamente: não é por causa da vossa justiça. Não é por causa da vossa justiça. Mas agora, com o povo dentro da terra, porque entrou na terra pela graça de Deus, isto é, pela bondade do Senhor, porque Deus já mostrou: olha, não é a justiça de vocês, eu vou mostrar. Ele: olha, vocês são um povo de dura cerviz, vocês se curvaram diante de um bezerro de ouro, e vocês estão entrando na terra, e poderiam ter sido destruídos ali. É por causa da minha misericórdia que vocês não são destruídos. É a graça que vai levá-los ali. Mas uma vez dentro da terra, a obediência e a desobediência nos trará benefícios ou malefícios. Ora, se fizermos o que Deus ordena, nós vamos ver a terra do Senhor abençoada. Se nós não fizermos o que Ele ordena, nós vamos sofrer as consequências disso. Isso é parte da relação pactual. Todo pacto tem promessas e ameaças. Se você fizer dentro do pacto isso, você recebe isso. Se você não fizer, você recebe a punição disso. Mas lembre-se, irmãos, todas essas punições e bênçãos estão relacionadas ao pacto.
Lembre-se que nós estamos como membros da Igreja do Senhor, nós estamos debaixo desse pacto. E quando nós pecamos, nós somos disciplinados, recebemos o devido castigo do Senhor. Mas isso já não é um juiz condenando um réu, é um pai restaurando o seu filho, disciplinando o seu filho, tratando com o seu filho. E ele terá de fazê-lo para o bem do seu filho. Como é fácil o nosso coração se desviar depois de ver toda a bondade de Deus sobre nós. Lembre-se que nós falamos domingo passado nesse texto, na primeira parte. Eu sou o Senhor que tirei vocês do Egito. Eu sou o Senhor que faço vir a chuva e vocês vão colher, plantar e colher nessa terra no seu tempo determinado. Por isso, pela redenção e pela provisão que vem das minhas mãos, o pão que está sobre a minha mesa deve me levar à obediência ao Senhor, porque veio dele. E aí ele diz: cuidado, guarda o teu coração, para que não suceda que você se engane, que o teu coração te engane, e você se desvie, e você sirva a outro Deus, e você coloque a tua esperança em outro Deus. Oh, irmãos, nunca ficou tão claro isso, nunca ficou tão claro como nos dias que vivemos. Quando ouvíamos irmãos no passado dizendo: foi o governo que me deu esse emprego. Eu tenho a minha casa porque o governo me deu essa casa. Não faz muito tempo isso, que ouvíamos isso dos nossos irmãos. Rapidamente enganados, serviam a outros senhores. Se esqueceram. Quem é que faz vir a chuva e faz a semente germinar? Facilmente nós nos enganamos. Quando nós confiamos no nosso próprio braço, quando confiamos na nossa própria inteligência, quando confiamos em nós mesmos. Então ele vai e passa a nos ensinar quais os caminhos que eu preciso trilhar para fugir desse pecado. Essa é a segunda parte que nós passamos a explorar a partir daqui. Quais os cuidados que eu preciso enfrentar ou tratar para fugir desse pecado, do esquecimento do Senhor, de servir a outros deuses? O que é que eu preciso fazer? Então lembre-se de duas coisas fundamentais. Primeiro, da sua própria vida. E segundo, dos seus filhos. Primeiro, da sua própria alma. Interessante que nós sempre, quando vamos falar de Deuteronômio no capítulo 6, não é? Quando fala, escreva nos umbrais, escreva, ensine ele andando no caminho, sentado. A gente gosta desse trecho que fala de ensinar os filhos, mas tanto lá no capítulo 6 quanto aqui, é introduzido por uma verdade que às vezes é omitida por nós. Ponde, verso 18, ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão,
para que estejam por frontal entre os olhos. Aí então, no verso 19, ensinai a vossos filhos. Mas a primeira parte é, guarda no teu coração, põe essa palavra no teu coração. Eu lembro então das palavras de Esdras e Neemias lá na narrativa, quando ele disse, eu decidi colocar a palavra do Senhor no coração, meditar nela e ensinar. A primeira decisão que você precisa fazer não é ensinar os seus filhos, é colocar no seu coração. Você sabe por que nós não ensinamos os nossos filhos? É porque não está no nosso coração. O que é o coração, irmãos? Coração e alma, não é? O coração, ele é como um armazém, se eu posso usar essa linguagem, com a palavra de Deus deve ser depositada. Então, será usada nas ocasiões mais diversas. Lembra do salmista? Ensina-me a guardar, eu quero guardar as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Ora, por que guardar? E é interessante, não é simplesmente memorizar, ela é meditar, é colocar dentro do meu, é tornar isso minha vida. Em circunstâncias mais diversas, eu vou extrair de lá esse tesouro. Quando a angústia vem, é de lá que eu vou extrair o meu tesouro. Quando a tentação chegar, é de lá que eu vou extrair o meu tesouro. Você jamais pode esperar, irmãos, boa prática nas conversas, boa prática no nosso linguajar, a menos que haja bons pensamentos, boas afeições e bons princípios no coração. Você só vai aprender a falar quando você aprender a ouvir. Fixe os teus olhos na palavra de Deus. Como diz o texto claramente, atai-a por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Para que esteja por frontal entre os olhos. É interessante, veja só, se tiver aqui, você não tem como evitar olhar da maneira que você olhar, de onde você olhar, você vai ter que olhar por meio da Escritura. Uma vez, um médico que eu fui a ele algum tempo atrás, e crente, ele tinha usava óculos, e aqui no canto do óculos tinha uma marca preta, um sinal estranho no óculos. Aí que me chamou a atenção, eu falei, desculpa a minha curiosidade, mas por que o senhor tem esse sinal no seu óculos aí? Era como se fosse uma coisa colada mesmo, proposital, e era de fato. Ele disse, não, é porque toda vez que eu olhar, eu vou ver, eu tenho que orar por alguém que eu preciso orar, e às vezes eu me esqueço, e toda vez que eu olhar para isso, eu lembro de orar por ele. Você imagina a palavra de Deus estando diante dos seus olhos, é por meio dela, eu não tenho como me esquecer dela, eu não tenho como me expor ao mundo sem ler o mundo por ela, eu não tenho como olhar para a sociedade e sem ler a sociedade por essa lente. Ela precisa ser familiar, ela precisa ser minha chegada, família,
íntima. Se ela for colocado, como diz o texto, a expressão no sinal, na vossa mão, e colocado em outro lugar vai dizer nos umbrais da porta, é porque tanto você saindo quanto você entrando da casa, você tem de lembrar dela. Se eu saio, eu lembro dela. Se eu entro na casa, eu vejo a palavra. Eu não tenho como movimentar diante dos meus olhos, na minha mão, na porta. Colocar isso no meu coração. A palavra não pode ser simplesmente olhada de maneira superficial. Ela é o guia para o seu caminho. Ela é a regra para o seu trabalho. É o padrão para a escolha de um governo. É por meio dela que nós vivemos. Que o nosso falar seja dominado pela palavra. Eu lembro muito dos 2 momentos de Pedro com respeito à linguagem, antes da sua tentação e depois que o Espírito veio sobre ele. Quando 3 pessoas reconheceram Pedro e ele nega Jesus, e a razão é, ele fala como um deles. Ele fala como um deles. Ele nega. E quando ele chega no Sinédrio, depois que o Espírito Santo veio sobre a igreja, e ele, depois de ter curado aquele homem junto com outro apóstolo, ele é levado então para ser julgado ali. Ele lembra então das palavras daqueles homens no Sinédrio, olhando para ele, depois de ele discursar de maneira gloriosa sobre o Evangelho de Cristo. Eles disseram: esse homem, ele não é aquele incauto, aquele pescador indouto que nós conhecíamos. Como é que ele fala coisas dessa maneira? Como é que ele fala isso dessa forma? Então disseram, então entenderam que ele havia andado com Cristo. Perceberam que ele havia andado, a maneira dele falar, a teologia que saía da sua boca, a maneira dele lidar. Ele disse, ora, esse homem andou com Cristo. Você entende? No final, quando nós estamos envoltos pela palavra na mão, nos olhos, no coração, a nossa conversa, as nossas ações, a nossa perspectiva de mundo, ela é transformada. E o nosso compromisso com Deus, então, é afirmado em que aspecto? Que nós devemos ser ensinados acerca do culto a Deus, do serviço a Ele, do modo como nós devemos viver nesse mundo. Vocês vão entrar nessa terra e vocês devem viver dessa forma. Essa é a primeira coisa que tem de acontecer para que fujamos, para que nós possamos fugir do pecado. Mas o que vai garantir a continuidade dessa verdade é se ensinarmos os nossos filhos. Não adianta apenas a nossa geração. E nós que já aprendemos coisas já numa fase bem adulta da vida, e que não podemos fazer, muitos não puderam praticar isso com seus filhos, e hoje clamam a misericórdia de Deus. E hoje desejariam começar do zero para fazer tudo certo. Mas você tem um conceito tão claro aqui, irmãos. É necessário que hoje nós tenhamos esse compromisso. Porque não é apenas para o bem da minha geração, mas para a geração seguinte. Os da minha geração, nós falamos assim, eu não sei
se eu verei isso ainda enquanto estiver vivo. A semente que nós estamos plantando, a semente que está sendo ensinada e que deve ser regada pelo Espírito, pela oração, talvez nós não vejamos isso com os nossos olhos. Mas nós precisamos começar. E o mais importante depois disso depois do meu coração, os meus filhos. Porque essa é a relação do pacto, irmãos. Nada vai contribuir mais para a prosperidade e a perpetuidade da religião em uma nação do que a educação bíblica cristã dos nossos filhos. Se a semente for santa, será também a substância da terra santa. Se nós fizermos o que deve ser feito, veja as palavras de Moisés ainda: ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor, sob o juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima na terra. Os seus dias serão multiplicados, assim também os dias dos seus filhos. Veja que expressão: como os dias dos céus. Canaã podia ter uma certeza, irmãos. Tanto a certeza que eles deveriam ter dessa verdade não era apenas agora, mas era para sempre. Tão certo quanto o mundo permanecer, se eles não andarem segundo o caminho dos deuses, se os seus filhos obedecerem ao Senhor, se eles amarem a Deus e instruírem os seus filhos no caminho do Senhor, tão certo como o Senhor existe, tão certo como a realidade se manifesta, nós iremos provar nessa terra bênção, sem dúvida. Mas uma coisa é verdade: a bênção, e entenda aqui, irmãos, a bênção do Senhor sobre essa terra, como falamos no sermão último passado, ela não significa necessariamente que todo ímpio vai sofrer e todo ímpio não vai passar, ou vai passar por sofrimento nessa terra, como o salmista no Salmo 73 quase desvia o seu caminho quando quis compreender tal coisa. A lógica da revelação bíblica é distinta. Em outras palavras, você pode ver até ímpio prosperando, enriquecendo, tendo tudo nessa terra, mas você pode ter uma certeza plena: eles nunca prosperarão eternamente. Os seus dias e a sua glória se encerra nessa terra. Não tem outra expectativa para eles. Se nós tivéssemos a compreensão dessas verdades muito claramente, não é? E concebêssemos a ideia bíblica constante de que nós devemos colocar a palavra no nosso coração e ensinar os nossos filhos, certamente nós livraríamos a terra, a nossa geração de grande sofrimento. Você quer ver uma coisa simples? Hoje nós estamos vivendo um dia de eleição majoritária no nosso país. Como é que a gente se prepara para mudar uma nação? Não é simplesmente com um voto, não, irmãos. É nos submetendo
a Deus, em obediência a Deus. Como nós queremos mudar uma nação quando no dia do Senhor nós deixamos de vir à casa do Senhor para pensar em eleição? Como é que nós queremos mudar essa nação? Quando o nosso coração foi desviado desse princípio. O princípio de 6 dias trabalharás e o 7º descansarás não mudou. Nós tínhamos ocupações e conversas sobre isso durante toda a semana. Mas hoje, irmãos, hoje é dia de adorar somente e única e exclusivamente o nosso Senhor. Se nós queremos transformar essa nação, nós devemos primeiramente fazer o que Deus manda. Fazer o que Deus manda. A gente vê coisas assombrosas na nossa geração, nos nossos dias, por exemplo. Quem diria num mundo como os Estados Unidos? Deus levantaria um homem como aquele Donald Trump. Quem imaginaria? Quem em sã consciência imaginaria aquilo? Ora, quando Deus libertou Israel do cativeiro babilônico, Ele levantou um homem que não conhecia Deus, chamado Ciro. E Deus disse a ele: tu és meu pastor. Deus chamou Ciro, meu pastor. Se nós fizermos o que agrada a Deus, irmãos, Ele fará coisas assombrosas na nossa nação. E não dependerá simplesmente da nossa força ou da nossa capacidade. Nós precisamos nos converter ao Senhor. Você quer ensinar o seu filho a ver essa nação transformada? Ensine ele a temer a Deus. Você quer ver essa nação restaurada? Ensine o seu filho a ser submisso à palavra de Deus. E Deus restaurará a nossa sorte. Essa é a nossa expectativa. Nada, irmãos, nada contribuirá mais para tornar uma nação considerada internacionalmente valiosa aos amigos e impressionante aos olhos dos inimigos, do que quando a religião verdadeira habita no meio dessa nação. Até os nossos inimigos vão dizer: que povo capaz, que povo inteligente. Como diz o próprio Deuteronômio no capítulo 4, que povo sábio é esse, não há povo igual a esse, que tem a lei de Deus e segue os caminhos do Senhor. Não há nação igual a essa. Você quer impressionar o mundo? Torne essa nação submissa ao Senhor, que ame a sua lei, a sua palavra, os seus ensinamentos, que a sua casa se renda a Ele, e que esse é o início de tudo, a tua casa, a tua família, não é o governo, é a tua casa diante do Senhor, os teus filhos. E aí ele encerra essa última sessão. Veja, no verso 21 em diante,
para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra, porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno para os guardardes, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes, o Senhor desapossará todas estas nações, possuireis as nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será vosso. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tem dito. Nada mais impressiona o mundo do que isso. Uma nação que se rende ao soberano Senhor. Nós quebramos a força de qualquer autoridade que tenta comprar a nossa consciência e o nosso voto com benefícios nessa terra, porque dizemos: eu sirvo ao Senhor. Quer me comprar com comida? Ele que dá a chuva e faz germinar o grão, o azeite, o vinho, o pão, é Ele que me concede. Trabalho, é Ele que me dá força. Ele é o nosso Rei. E nós vamos servir ao governo nessa terra, porque servimos a Deus acima nos céus. Mas o mundo provará quem é o nosso Senhor, se tentarem nos levar para servir outros deuses, além do nosso Deus. Nós não nos submeteremos a nenhum outro Senhor, a não ser o Senhor de toda a terra. A última seção do verso 26 até o fim, das bênçãos e maldições. Interessante porque aqui, irmãos, o Senhor vai resumir todo o argumento em duas palavras: bênção e maldição. Duas palavras. Verso 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição, a recompensa e a punição. Quando eles estão ali, irmãos, na terra prometida, claramente você vai entender que as ameaças e as promessas são dadas pelo Senhor. Por que ele estipula? E o que significa isso, irmãos? Isso revela a soberania dele, a autoridade dele, a palavra dele tem autoridade. É tão claro isso que quando Deuteronômio, Moisés vai falar isso no capítulo 18 de Deuteronômio, lá na frente, ele vai tratar sobre a promessa do profeta que viria, ele vai dizer assim: a ele vocês devem ouvir, e o que ele falar, veja, se não for obedecido, vocês sofrerão as condenações, porque a palavra tem autoridade, esse profeta tem autoridade, e nós somos servos dele. Bênçãos e maldições. Duas coisas, irmãos, a bênção e a maldição, foram colocadas diante dele. O que significa isso necessariamente? Significa claramente que eles precisam conhecer toda a lei. Ele lidou com elas particularmente, mostrou o que significa cada uma delas e disse como que elas levariam a bênção e a maldição. E assim eles pudessem olhar e dizer: eu desejo, eu me deleito na lei de Deus, porque sei que Deus nos abençoará. E ao mesmo tempo nós teremos pavor de fazer aquilo que desagrada a Deus, porque Ele nos disciplinará.
Ele fez isso também para que possamos crer na palavra dele. Não é palavra largada ao vento, precisa ser crida. Isso é importante, irmãos, porque se nós pensarmos dessa maneira, alguém poderia pensar assim: veja, eu vou obedecer, se eu desobedeço, não tem nada, eu obedeço, não tem nada. Qual é a diferença? Eu poderia pensar que o paraíso ou a bênção de Deus é algo que eu não preciso me importar, ou eu trataria a maldição como se fosse uma lenda. Não, eu preciso entender isso como realidade. Eles precisam escolher entre uma coisa e outra. Eles foram anunciados acerca dos termos da lei. O que Deus requer deles, quais os termos de cada lei. Se você for obediente à lei, você certamente será abençoado, verso 27. Mas se você for desobediente, certamente você será amaldiçoado, verso 28. Então, faça isso. Ele diz àquele que pratica e agrada ao Senhor, não é? Que essa lei deve ser bem recebida pelo povo, e deve ser amada, e deve ser seguida, e nós devemos escolher a bênção do Senhor. E ele mostra o momento solene que isso é proclamado. Aonde é proclamado? Veja, irmãos, na sequência do texto, ele vai dizer assim, no verso 29, quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Quando ele cruzar o Rio Jordão, você vai ter os dois montes, e você vai, um maldição, o outro bênção. Ali é o aspecto externo, visível, dessa aliança que está sendo estabelecida aqui. E ela é executada lá em Josué, no capítulo 8, verso 33. Você vai encontrar isso lá claramente, e até mesmo no próprio livro de Deuteronômio, um pouco mais falará sobre isso, no capítulo 27, verso 11, vai falar um pouco sobre isso também. Quando ele chegasse em Canaã, então era necessário que fosse feito esse memorial diante desses dois montes. E onde vai ser feito? Preste atenção nisso, irmãos, na sequência do texto. Porventura não estão eles além do Jordão, na direção do pôr do sol, na terra dos cananeus que habitam na Arabá, defronte de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré? Por que ele faz menção a esses nomes aqui? Aos carvalhais de Moré. Esse foi um dos primeiros lugares que Abraão veio a Canaã. Quando o Senhor, quando eles ouvirem as bênçãos e as maldições provenientes desse pacto aqui estabelecido, quando eles cruzarem a terra, que Deus os colocar na terra, que eles chegarem ali, o monumento e os montes serviram como monumento desse pacto, as bênçãos de um lado, a maldição de outro, e o lugar onde for pronunciado isso, eles vão lembrar então das promessas que Deus fez a Abraão, em Gênesis no capítulo 12, versos 6 e 7. Que Deus os abençoaria e amaldiçoaria todo aquele que amaldiçoasse e abençoaria aqueles que o abençoassem. Está posto ali no pacto abraâmico. Isso foi colocado ali para encorajar a fé do povo, irmãos, nas promessas de Deus. E que eles poderiam entrar na terra rapidamente. E do outro lado do Jordão, eles passariam e tomariam aquela terra. É tão claro que isso vai acontecer depois do Jordão. Eles não entraram ainda. Então veja o verso 31 e 32. Pois ides passar o Jordão para entrardes a possuir a terra que vos dá o Senhor, vosso Deus. Possuí-la-eis e nela habitareis. Tendes, pois, cuidado em cumprir todos os estatutos e juízos que eu hoje vos prescrevo. É a certeza de que eles entrarão na terra. Isso vai acontecer depois disso. É por minha misericórdia que vocês entrarão na terra. Pratiquem a minha vontade.
e vocês permanecerão nela. Interessante, irmãos, como é necessária a obediência para fugirmos da maldição. Observe toda a lei que hoje eu vos prescrevo. Isso nos traz até alguns aspectos tão importantes nesse final dessa narrativa. Nós sabemos muito bem que a primeira vez que houve um exílio na história foi lá no Jardim do Éden, quando Deus colocou Adão e Eva no jardim e entregou sua lei, e eles quebraram a lei e foram expulsos do paraíso. Agora o Senhor promete trazê-los de volta à terra prometida. E eles vão entrar na terra prometida. A linguagem é essa, um jardim, a linguagem paradisíaca. Se você vê a descrição de Deuteronômio, das plantas, da colheita do rio, é a imagem de um mundo restaurado. Ali naquele tempo, eles entraram na terra pela graça de Deus. Nós sabemos muito bem que Israel vai deixar a idolatria acampar em Israel e no coração deles. E eles vão adorar falsos deuses, vão se curvar diante de falsos deuses, fazendo postes ídolos. E Deus vai mais uma vez discipliná-los e vai lançá-los para fora, o cativeiro babilônico. E depois Deus vai trazê-los. E lá em Ezequiel 36, na última sessão de Ezequiel é dito assim: Deus tirará o seu coração de pedra e dará um coração de carne. E derramará sobre vós o seu espírito, e ele fará com que vocês guardem, amem, pratiquem os seus mandamentos. É o que Paulo vai fazer em Romanos. Nós estávamos mortos, agora nós obedecemos a Deus com a novidade de espírito. Foi-nos dado o Espírito. Nós saímos da morte. Agora, pelo Espírito que vive em nós, nós podemos fazer o que Ele manda. Mas por que ainda assim o Senhor nos disciplina? Porque Ele está formando um povo que vai habitar o céu. E nós sabemos disso. Nós somos pecadores. E nós quebramos a lei de Deus na nossa caminhada. E Ele nos abençoa. E Ele nos dá a maldição do pacto e a bênção do pacto, se andarmos de conformidade com seus preceitos. Uma diferença profunda quanto à entrada na terra prometida e mesmo ao retorno à terra prometida do cativeiro, vindo do cativeiro babilônico, é que mesmo depois deles terem voltado, eles foram expulsos mais uma vez da terra prometida. Porque essa é a glória da eternidade. E nós entraremos nessa terra, irmãos. E nós seremos contados como justos nessa terra, por causa da justiça de Cristo. E lá, nós não só viveremos em novidade de vida, não haverá mais inclinação para o pecado. Satanás será lançado fora. E nós nunca mais viveremos para fazer o que desagrada ao nosso soberano Senhor. Mas na nossa caminhada você pode ter certeza disso. Esse é um princípio. A obediência, ela vai levar às bênçãos, e a desobediência à punição. Até mesmo como crente no Senhor, quando passamos por tribulações das mais terríveis e olhando para um ímpio que não passa por elas, você vai ter conforto que o ímpio não tem. Porque é o teu Pai cuidando da tua alma.
E nós aprendemos com o apóstolo Paulo que ser entregue às nossas próprias vontades é juízo de Deus e não bênção. E nós temos essa certeza: se fizermos o que Ele manda, nós seremos abençoados nessa terra. Seja com pouco, seja com muito. Lembre-se das palavras dele: vocês vão comer e vão se fartar. O contrário seria: vocês vão ter fartura, mas nunca estarão satisfeitos. Nós vamos comer e vamos nos fartar com o que Deus nos tem dado. O privilégio que nós temos diante do Senhor, o verso 32 encerra dizendo: tende, pois, cuidado de incumprir todos os estatutos e os juízos que eu hoje vos prescrevo. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Ó Deus, nós te damos graças por tua palavra nessa manhã e por teu cuidado, por tua misericórdia para conosco. Obrigado porque o Senhor nos concede a tua lei, a tua palavra para nos dirigir. E o Senhor nos concede o teu Espírito, que de maneira assombrosa e poderosa aplica a tua palavra ao nosso coração. São muitos os nossos erros e pecados, Senhor. O Senhor conhece todos e conhece cada um de nós. Mas aqui, como igreja do Senhor, nós queremos reconhecer que não existe outra maneira, Senhor, de vencermos esse mundo e os inimigos, se não for por meio da submissão, obediência, temor ao teu nome. Então ensina-nos, ó Deus, a prostrar-nos diante de ti em dependência plena da tua obra e do teu poder. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, nós oramos. Amém.